Atividade 2. Transformações. Então, no plano cartesiano, abaixo está representado o polígono AV, tá? Então, aqui nós temos um plano cartesiano, uma malha quadriculada, e foi feito um polígono aqui de 3 pontinhos, tá? Chamado AV. Então, o ponto vértice A, vértice V e o vértice E. Então, letra A. Multiplique as coordenadas dos vértices por 3 e reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima. Então, explique o que ocorreu. Então, primeiramente, vamos escrevermos aqui qual é as coordenadas que aparecem aí do ponto A, do ponto V, né, e do ponto E. Primeiro passo. Então, inicialmente aqui, ó, A. Então, A está na coordenada na abscissa 1 e 1 de ordenada. O ponto V representa 2 de abscissa e 3 de ordenada. O ponto E é 3 de abscissa e 2 de ordenada, ok? Aí, na letra A, ele pede para a gente multiplicar por 3. Então, ao multiplicar por 3, né, cada ponto desse, então, multiplicando por 3 esse valor, o que vai ocorrer? Então, ao multiplicar por 3, ou 1, por exemplo, então nós vamos ter, ó, multiplica. Cada ponto desse nós multiplicamos por 3. Então, vai ficar 3, 3, e aqui eu vou chamar de um ponto linha, tá? A linha. A mesma coisa aqui, eu vou multiplicar por 3 esses dois pontos que eu já tenho. Então, ao multiplicar por 3, vou ter 6 e 9, tá? Então, vou chamar de V'. E aqui, a mesma coisa. Ao multiplicar por 3, o ponto 3 e 2, então, nós vamos obter aqui 9 e 6, ok? Então, aqui vou chamar de E'. Então, vamos fazer isso aqui no plano cartesiano e vamos ver o que acontece, tá? Então, vamos aumentar aqui. Então, está aqui o nosso polígono. Então, eu quero fazer o seguinte. Então, cada ponto desse eu vou multiplicar por 3 usando esse aplicativo do GeoGebra, tá? E ele é útil para a gente trabalhar e entender o que acontece com as transformações dos polígonos. Então, vamos chamar assim. Então, o ponto A', vou chamar de ponto A'. Eu vou colocar aqui. Então, nós vamos pegar esse ponto e vamos multiplicar por 3. Então, 3 vezes o ponto A. Ao fazer isso, né, ele vai criar um pontinho para a gente, ó, 3, 3, como está aqui. Fazer a mesma coisa agora para o ponto V. 3 vezes o ponto V. Então, ele criou esse ponto para a gente aqui, ó, está lá, aqui em cima. Fazer a mesma coisa para o ponto E. Então, E' vai ser transformado em 3 vezes o ponto E. Nós fizemos a continha, está ali. Então, agora eu vou fazer o polígono. Então, polígono AV. Então, olha o que aconteceu então com o nosso novo polígono. Então, aqui que a gente observa. Observa então que ele foi ampliado, né? Ele teve uma transformação que ele foi multiplicado por 3 vezes. Ele aumentou o tamanho 3 vezes e também teve um deslocamento, né? Ele saiu desse ponto e deslocou-se aqui para esse ponto também. Então, ele teve um deslocamento aqui, né, o nosso polígono, tá? Então, vocês conseguiriam fazer, por exemplo, nessa mesma malha que vocês têm aí, tá? Vocês colocariam esses novos pontos que nós encontramos. Nós encontramos alguns pontos. Então, vocês colocariam eles aí. E aí, vocês teriam as conclusões possíveis, tá? Então, esse seria o formato, tá? Então, o ponto a linha que eu criei, 3, 3, tá? Como nós tínhamos colocado aqui no nosso exercício, tá? Na nossa transformação. Ok? Muito bem. A questão B, ele pede para a gente multiplicar cada coordenada, né, por menos 1. Então, voltando aqui ao nosso exercício, nós temos lá que o ponto A
Então, voltando agora para o nosso exercício, a letra B, ele pede para a gente multiplicar as coordenadas do vértice por menos 1 e ver o que acontece, tá? Então, a mesma coisa. Então, ao multiplicar por menos 1, então menos 1 que multiplica a coordenada de A, né? Uma vez que a coordenada de A é 1, então isso vai dar uma nova coordenada, né? Então, vou colocar aqui A duas linhas, tá? Então, multiplicando por menos 1, fica menos 1, tá? Lembra que, ó, menos 1 que multiplica esse primeiro 1 e depois o próximo 1. A mesma coisa agora, vou multiplicar pela coordenada de V, que é 2, 3, né? Que é a original. Então, como que ela vai ficar? Vai ficar V duas linhas, menos 1 que multiplica 2 e menos 1 que multiplica 3, ó. Trocou o sinal apenas. E após, menos 1 que multiplica a coordenada de E, que é 3 e 2. Então, as novas coordenadas ficarão menos 3 e menos 2. Então, vamos ver no aplicativo o que vai acontecer com esse novo polígono. Então, voltando aqui, vamos escrever então, começando lá, A duas linhas, vai ser multiplicado então, vai ser menos 1 vezes o ponto A. Então, ele vai colocar um ponto para nós aqui, rapidinho então, a letra V, duas linhas, é igual a menos 1 que multiplica V, criou o pontinho para nós, depois o ponto E, duas linhas, igual a menos 1 que multiplica E. Tá? Então, aqui no campo de entrada, o professor está fazendo isso. Então, voltando aqui, pegando o polígono, então, A, V. Então, olha que curioso, né? O que a gente pode concluir, então, ao fazer essa multiplicação por menos 1 da nossa figura original? Então, ela vai originar outros pontos e observa que ela é como se fosse um espelho, né? Ela espelhou em relação ao ponto aqui no encontro dos dois eixos, tá? Então, o ponto A foi espelhado para cá, o ponto E, ó, V ficou para cá e o ponto E do outro lado. Então, ela realmente inverteu, né? Ela espelhou, tá? Então, nós vamos ver que isso aqui chama de simetria, tá? Então, existem três tipos de simetria que nós vamos estudar, tá bom? Então, voltando agora aqui ao nosso exercício. Então, voltando aqui ao nosso exercício, vamos trabalhar, tá? Então, aqui nós temos os nossos pontinhos. Então, agora faremos então o exercício 2.2. Construa um polígono localizado no segundo quadrante ao multiplicarmos seu vértice por menos 2. Qual seria a transformação? Tá? Qual seria a transformação? Então, voltando aqui, questão 2.2, nós já temos. Então, agora, eu quero construir um polígono localizado no segundo quadrante. Ao multiplicarmos seus vértices por menos 2, qual seria a transformação? Então, o que vai acontecer? Vamos construir um novo aqui, ó. Então, vamos gravar esse daqui. Vamos no segundo quadrante. Então, o segundo quadrante estaria nesse ponto aqui. Vamos construir um polígono qualquer, tá? Então, vamos fazer um polígono um pouquinho diferente. Ó, tá aqui, tá? Então, com 5 pontos nós temos um polígono. O que acontece, né? Se nós multiplicarmos por os seus vértices por menos 2. Então, está vendo aqui os nossos vértices, tá? Se eu só deixar o ponto B bem em cima da linha, para que ele fique um ponto inteiro. Muito bem. Então, vamos pegar aqui pelo nosso software. Vamos pegar esse ponto, então, menos 2. Ó, então, vamos fazer assim. Menos 2, multiplica o ponto A. O que vai acontecer? Olha lá. Então, ele vai aqui, ó, construir o ponto F aqui embaixo. Tá? Então, de novo, menos 2 que multiplica o ponto B. O que vai acontecer? Tá? Deixa eu diminuir aqui para a gente ver. Ele vai ter uma transformação bem interessante. Então, menos 2 que multiplica o ponto C. Então, menos 2 que multiplica o ponto D.
E por fim, menos 2 que multiplica o ponto E. Tá lá. Vamos fazer o polígono para ver o que acontece. Então, F, G, H, I, J e termina no F. Então, o que a gente consegue observar? Né? Houve duas coisas aí. Né? Primeiro, que o negativo, quando nós multiplicamos por um número negativo, ele vai espelhar, né? Ele vai inverter em relação ao ponto aqui no encontro entre o eixo das ordenadas com a abscissa. Então ele vai inverter. Então tudo que era positivo fica negativo, tá? E vice-versa. Tá? Então se eu tinha lá, por exemplo, coordenadas das ordenadas que eram positivas ficaram todas negativas, e as coordenadas que eram das abscissas negativas, ó, observem que estão agora tudo positivas, tá? Então ele inverte totalmente as coordenadas. E o 2 simplesmente fez com que ele ampliasse, né? Então ele dobrou de tamanho. Tá? Então essa foi a transformação que aconteceu. Então, quando nós multiplicamos por menos 2, primeiro que ele vai inverter todas as coordenadas, tá? Que é negativo fica positivo e vice-versa, e o 2 simplesmente ele multiplica por 2 o resultado, tá bem? Então voltando aqui, vamos agora fazer a questão 2.3. Então, observe o quadrado ABCD representado abaixo. Então, a gente tem um quadradinho, tá? ABCD, aqui na malha. Então, escreva as coordenadas dos vértices e multiplique todas elas por 2. E nomeie o novo polígono por EFGH e represente no plano cartesiano acima. Tá, então o primeiro passo que vocês vão fazer é quais são as coordenadas do ponto A, do ponto B, e do ponto C e do ponto D. Então vamos lá. Então ponto A, 1, 1, ponto B, 2, 1, aqui ó, estou olhando aqui ó. Primeiro você vem aqui, depois você vai lá, tá? Ponto C nós temos ó, 2, 2, e ponto D nós temos 1, 2. Então aqui está nossas coordenadas. O segundo passo é multiplicar por 2. Então se eu multiplicar duas vezes o ponto A, o que vai acontecer? Vai dar 2 e 2. Duas vezes o ponto B vai ficar 4 e 2. Duas vezes o ponto C, nós vamos obter aqui o ponto 4 e 4. E duas vezes o ponto D, vamos obter aqui o valor 2 e 4. E aí pediu para a gente numerar esses novos pontos com as letras E, F, G e H. Então, e aí nós vamos colocar esses pontos no plano. Então, para fazer isso, vou usar aqui o recurso. Tá? Então, aqui nós temos o ponto A, o 1, ponto B, ponto C, ponto D. Então, nós temos aqui um polígono montadinho. Então, segundo passo é multiplicar cada ponto desse por menos 2. Fazer aqui rapidinho. Então, por 2, né, na verdade. Duas vezes o ponto A, duas vezes o ponto B, duas vezes o ponto C, duas vezes o ponto D. Tá lá, ok? Então, olha só agora. Então, montando aqui o nosso polígono. Estou montando o nosso polígono. Sim, ok. E aí está aí o que aconteceu, né? Então ele teve uma ampliação aqui nos seus valores. Bom, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer agora? Na letra
B, fala assim: utilizando como unidade de medida um quadradinho, complete a tabela a seguir. Então, vou minimizar aqui, a gente está trabalhando a resposta aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nós temos o seguinte: qual é a medida, né? Voltando ao nosso exercício. A medida do lado do polígono. Então, o polígono ABC. Qual que é a medida que nós temos aqui, ó, desse polígono? Tá? Então, a medida temos uma unidade, né? Ó, observe aqui, temos uma unidadezinha, tá? Então, aqui vamos colocar 1, ok? Aí, nós temos aqui, qual que é o perímetro do polígono? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. O que é o polígono? Tá? O polígono o perímetro é a soma dos 4 lados. Então, observe que aqui, se cada unidade do lado é 1, então o perímetro vai valer 4. E a área, observe que a área é formada por um quadradinho apenas. Tá? Então, a unidade de área é 1. Bom, então vamos colocar aqui, ó, valendo 1. Agora, comparando o polígono que nós encontramos, qual é a medida do novo lado? Então, vamos voltar aqui mais uma vez e a gente consegue responder essas duas respostas aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, a medida do lado é 2, né? O perímetro agora vai ser 2, 4, 6, 8. E a área do polígono, observe que agora eu tenho 4 quadradinhos como esse daqui, como área principal, tá? Eu consigo, então, enxergar aqui que tem 4 unidades, tá? Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Então, a medida do lado, ela vai valer 2. O perímetro, ele vai ser 8. E a área é 4. Então, observe que, ao multiplicar por 2 o novo polígono, aqui a medida do lado dobrou, como o perímetro também dobrou, mas a área quadruplicou, tá? Ficou 4 vezes maior, tá? Interessante, né? Então, o lado dobrou, o perímetro dobrou também, né? Ó, ficou 2 vezes, aqui também 2 vezes, mas aqui a área não. A área foi multiplicada por 4, tá? Então, é isso que acontece quando a gente faz transformações com quadrados, ok?